O evangelho é usado muitas vezes para legitimar o pensamento machista, né? Pela falta de conhecimento, falta de interpretação, enfim, N motivos, ou até por falta de caráter mesmo. Existe naturalmente coisas que são mais fáceis para uma mulher fazer do que um homem fazer. E existem coisas que naturalmente, corporalmente, quimicamente, fisicamente, são mais propensas para o homem. Então existem diferenças. E o cristianismo pressupõe que há um ministério da reconciliação e não simplesmente de vamos ver quem pode mais chorar menos, né? Sob essa perspectiva, mesmo que eu tenha uma gravidez indesejada, se eu tenho a perspectiva bíblica, é uma vida e o meu fim é me derramar em amor por essa vida. Então, a minha liberdade, ela está para com o que Deus está me chamando a fazer. Ainda tem mulher oprimidas, apanhando do marido, mandando, sabe assim, homens que pré-medieval a coisa. É, né? Medieval o negócio lá e sendo, entre aspas, legitimado por Deus. I was looking for a purpose, found out money, fortune, and fame, it just ain't worth it, it's worthless. I took the cash and burnt it, didn't want a reputation of chasing what's on the surface line. The things that I find will never satisfy me in the long time, and all the dreams I dreamt, they will never come alive. Estamos de volta mais uma vez, de novo, again, aqui no podcast Glocal. É isso aí, galera. Estamos aqui para falar de um tema super polêmico. É possível ser cristão ou cristã e ser feminista? Isso é possível? Meu nome é Marcos Botelho e eu vou fazer perguntas claras e vou usar isso para ajudar no meu casamento, porque tem gente aqui altamente envolvida. Oi, eu sou o Gustavo da Hora, eu tô aqui desacompanhado e desvigiado para fazer esse podcast, mas depois eu vou sofrer represálias. Oiê, eu sou a Natália Botelho. Tô aqui para ver o que o pastor vai responder aí para essa pergunta que eu recebo quase que semanalmente no meu Instagram. Olá, eu sou Paulo Nazaré e eu tô por aqui também, acompanhado para ouvir o que tem a ser dito hoje aqui. Eu sou Luísa Nazaré, acompanhante do Paulo, e tô aqui para dizer o que tem que ser falado. É isso aí, vamos falar desse assunto delicado, mas super importante para a atualidade, onde estão sendo faladas muitas barbaridades. Não quer dizer que nós não vamos falar barbaridades nesse podcast. Vamos trazer um pouco de teologia com a opinião das mulheres e também sobre o feminismo depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Renato! Agora não é mais cabeça, hein? Agora a gente foi rebaixado a fazer aviso. Aviso, aviso. No último eu desafiei os haters, eles ganharam. Ô, você leva jeito pra falar sozinho, mano. Falando rápido, porque a gente tem 1 minuto pra dar esses recados, né? 1 minuto, valendo! 1 minuto. Você viu que legal o podcast, o último do mês, sempre é delas, né? E elas chamaram a gente pra conversar. Olha aí. Pra fazer esse podcast tão pedido, né? Porque essa é a pergunta. Pode ser cristã e ainda ser feminista? Ou pode ser feminista e ainda ser cristã? A pergunta agora é, pode ser homem e ser feminista? Na verdade, a pergunta tá só se pode ser homem. Mas assim... Mas assim, o programa ficou ótimo. Eu quero dar 2 recados aqui. Primeiro que o programa ficou ótimo, mas a gente teve um pequeno probleminha com o gravador. Sabe, problemas técnicos, sabe como é que é, né, Renato? Sim. Na verdade, um probleminha pra ser generoso, né? Sempre tem vários. A gente perdeu 20 minutos do programa no final, então fez uma cabeça no final ali, vai ter ônibus, vocês vão até reparar. E a gente já prometeu ter a parte 2, a gente vai gravar a parte 2 desse programa, mas ficou bem legal assim. Ficou mesmo. A gente gostou de responder bastante dúvidas, mas a gente ainda vai ter um outro programa com elas, porque não é tão fácil responder isso, assim, é bem mais complexo. Foi levantado muitas perguntas que a gente vai responder, a gente até tinha respondido, mas não gravou. O segundo recado que eu queria dar é que a gente está preparando aqui com toda a equipe
todo ano a gente tinha uma conferência que vinha gente do Brasil todo, de vários estados, assim, de gente querendo levar local para outros lugares, não para não ficar só em São Paulo. Esses encontros que a gente tem no teatro, com cultura, arte, com impacto social, e apresentando e encurtando distância do evangelho e a pessoa na sua cultura, no seu contexto. Agora a gente vai levar isso para um curso online, Renatão. Olha, é sério mesmo? Já tá valendo? É, e a pessoa, para saber como é que vai ser esse curso online... E onde eu fico sabendo mais informações? Ele entra no nosso site, local.org.br, entra lá no site, no canto tem que se envolver, participar, tem um botão lá e faz o seu cadastro, escreve o nome, sobrenome e e-mail. Simples assim, e aí ele vai entrar nessa lista e uma hora ele vai receber mais propaganda sobre isso. Legal. Então, entra agora no nosso site, que é glocal.org.br, e aí você pode começar a mobilizar os seus amigos para ter uma Glocal na sua cidade. Tem várias cidades já bem encaminhadas e você pode agora estar com a gente online e ter uma Glocal aí na sua cidade, encurtando distância, tá bom? Muito legal. Vamos pro podcast? Legal. Vamos lá então. So I lift my hands to the God that guides me, to the one that finds me, even in my darkest days he walks beside me singing. Estamos aqui de Portugal. Roda viva. É isso aí, galera, estamos aqui e vamos discutir um pouquinho mais sobre cristianismo e o feminismo. E eu queria começar fazendo uma brincadeira que eu fiz um tempo atrás com a Natália, fazendo com a Luísa, talvez com a Natália também, e a gente começar, a partir dessa brincadeira, a discutir um pouco sobre esse tema que é polêmico. Pode ser, Luísa? Tá bom, manda ver. Luísa, você se considera uma pessoa cristã? Depende. Não. A resposta já é sim ou estragou não. a brincadeira, irmãos. Obrigado. Luísa estraga a brincadeira sempre? Sim. É, sempre, sim. Então é sim ou não, tá? Você se considera uma pessoa cristã? Sim. Sim, né? Como uma pessoa cristã, você acredita que a igreja tem o mesmo poder que a Bíblia para dizer o que pode fazer e o que não pode fazer? Não. Você venera imagens e acredita que nessa veneração você pode trazer coisas que pode mudar a sua realidade? A minha imagem, talvez sim. Não. Você acredita que o Papa é infalível, ele não comete erros, pecados? Não. Ah, o Francisco tá bem perto dessa perfeição aí. Você acredita, por exemplo, que depois de 7 dias que alguém morreu, ainda dá para orar por ele e pedir por alguma coisa, por uma alma que já se foi? Não. E aí eu volto a perguntar, tem certeza que você é cristã? Pois é. É exato. Eu acho que então é essa brincadeira que eu fiz com a Natália, e aí eu continuei fazendo várias coisas que talvez um católico romano, e a gente não quer ofender nada, nenhuma crença, mas um católico romano, talvez depois de você ter respondido algumas coisas, falaria, não, então você não é cristã, você é outra coisa. Você não fala que você é cristã. Porque não é possível, você tá aí não fala, só falando não. Você não crê nessas doutrinas, você não acredita, né, nessas doutrinas. E eu acho que às vezes a gente comete esse erro com o feminismo. Hoje o feminismo já tem tanto tempo e é tantas vozes, e é tantas causas, e é tanta coisa, que às vezes você fala assim, você é feminista? Ah, eu sou. E aí a gente quer colocar todo o pacote feminista dentro de... Então você tem que concordar com tudo, como a gente fala, eu sou cristão. E aí como se a gente concordasse tudo no cristianismo. A gente não olha o feminismo com mais cuidado como a gente olha, por exemplo, para a fé cristã, ou para o islamismo, ou para qualquer outra coisa que se diz. Assim como eu estava conversando com o Paulo, quando alguém pergunta, você é pastor? Que tipo de pastor você está dizendo que eu sou, né? Que dependendo eu falo que eu não sou. Eu tenho vergonha de falar isso. Então teve um movimento um tempo atrás que não sou mais evangélico, né? Eu acho que a gente pode começar por aí, né? A gente, não sei, Natália, você é uma pessoa que se considera feminista? Eu me considero, apesar exatamente disso. Eu não é que eu concorde com 100% do que existe dentro do movimento feminista, né? Mas eu me considero, sim, apesar do pejorativo também, né? Que virou uma coisa meio... você fala feminista, já imagina, né, a mulher sem camisa com sovaco peludo. Então, acho que virou uma coisa meio folclórica em torno disso, né? Mas tem, eu acho que causas muito importantes dentro do feminismo que me mexem comigo, assim, sabe? Causas pelas quais eu tô disposta a lutar e acho importante pra minha geração, pras próximas, enfim. E você, Luísa? Você se considera uma feminista? Eu e a Nath, a gente já conversou sobre isso, assim, eu não
eu não me sinto confortável de assumir o termo feminista. Eu me considero uma pessoa que incentiva e que defende e que acredita na igualdade de valor e direitos entre homens e mulheres. Mas não através da forma como o feminismo busca essa igualdade. Então, eu não consigo me apropriar desse termo de uma maneira confortável, assim, sabe? Por todas as outras dimensões envolvidas e por não acreditar nos meios pelos quais se quer chegar na igualdade. Eu acredito em outros meios. Tá, então Eu não. acredito Então a resposta é não? Não é não, né? Hã? Porque se for parar pra pensar, não é não, mas também não é sim. É. Né? Muito pelo contrário. Não, porque assim, eu acredito na causa, eu não acredito nos meios. Então, assim, eu acredito que é legítima a busca por igualdade. Eu não acredito no meio pelo qual se busca a igualdade. Eu queria dizer que eu acredito na Natália e na Luísa. Eu também. Mansplaining. Oi? Então, eu me considero um feminista, mas eu também vejo muito por esse lado aí, assim, toda metodologia, toda luta, o Gustavo fala muito isso, talvez ele pode até trazer, ela é muito baseada na forma militar e nessa forma, a luta, né? Já está dizendo, uma luta. Desde luta de classes, desde lutas sociais. Militância, né? Fala-se muito sobre isso. Fala, né? É militar, né? E isso é necessário, nós não estamos dizendo que não tem que ter, mas... Muitas conquistas foram feitas por esses meios, né? Vamos dizer, historicamente, como você falou, a gente não vai tocar na história, mas muita coisa foi conseguida com gente lutando, literalmente, né? Por alguns direitos, né? Mas quando você começa a militarizar as causas, já na essência já é uma coisa meio oposta à fé cristã, que é a base nossa aqui, né? O que a gente não vai negociar é a fé em Jesus Cristo e na mensagem dele, que é amor. Ela é oposta a uma conciliação. Então, até entre os militantes das causas, você não usa o termo conciliação, né? Você usa esse termo de você lutar por direitos, mas é como se fosse assim... E conquistas, né? São conquistas. Conquista, exatamente. Então, o outro lado nunca vai me dar nada se eu não for e lutar, né? O lado, no caso, que tem mais poder, nunca vai, né, ceder. Mas os poderosos nunca cedem. Exatamente, é uma constatação, né, que a gente vê. Por isso que, historicamente, aconteceu muita coisa desse tipo. Só que agora, como que isso entra no discurso? Como que isso entra nas relações? Nas conversas em casa, na mesa ou na família, nos grupos de WhatsApp? Né? Agora estamos falando tanto das coisas de direita e esquerda, às vezes misturado com, né, feminismo ou machismo, esses extremos que fica uma coisa que você não concilia, é sempre assim, ou você está comigo ou você está contra mim. Então também acho que esse discurso, como o Marcos colocou, e essa metodologia, como a Luísa está colocando, muitas vezes elas impedem que haja um encontro nisso. E o cristianismo pressupõe que há um ministério da reconciliação e não simplesmente de vamos ver quem pode mais chora menos, né? Agora, uma coisa interessante para a gente falar com os nossos ouvintes é que esse podcast ele não tem o objetivo de fazer um relato histórico sobre o feminismo, até porque você encontra outros podcasts, outros vídeos no YouTube sobre isso muito melhores que muito os melhores nossos, que a gente faria. Não é para discutir os fundadores do feminismo, as fundadoras do feminismo também, as ideias lá, é para responder uma pergunta hoje, prática, é de fazer uma teologia prática. Porque hoje a gente vive, eu estava vindo para cá e a gente veio fazendo assim um resumo aqui, eu e o Paulo, né? O Paulo estava preocupado para variar. Nossa, Marcos, tem certeza que você quer esse tema? Eu falei, vamos lá, né? E aí a gente veio falando... Muito obrigado, senhor, pela consciência do Paulo. E aí eu vim falando, Paulo, a gente está na ponta, né? O Paulo, a gente estava falando assim, tanto que a gente está em São Paulo, assim, na ponta da ponta da ponta, e a gente estava falando tanto que algumas feministas, vamos dizer, algumas, estão voltando em algumas ideias. Já foram até a ponta, viram que não deram certo, então... Natália tinha me mostrado um tempo atrás um vídeo de uma mulher que já foi trabalhar e agora está voltando para querer cuidar dos filhos. Dizendo assim, não quero. Outras que estão lá ainda. Mas se a gente for em alguns lugares desse país gigante, ainda tem mulher oprimidas, apanhando do marido, mandando, sabe assim, homens que estão... pré-medieval a coisa, né? Medieval o negócio lá e sendo... entre aspas, legitimado por Deus. Que eu que mando, você tem que ficar calada... E você vai... E eu acho que
É terrível. Você, Natália, que tem um blog chamado Mulher 3 em 1, né? Que é os três... eu não vou fazer um mansplaining. Explica o que é o seu blog. Vamos ficar meia hora em silêncio aqui. Genial. Eu acho assim, tem várias coisas, né? O assunto é muito complexo, a gente nem pretende esgotar ele aqui hoje. Eu recebo muitos relatos de mulheres que sofrem, não fisicamente, mas uma pressão psicológica de família, de marido, ainda com essa história da permissão, o meu marido não deixa, ou a minha sogra acha que eu não deveria fazer tal coisa, na forma de se vestir, na decisão de ficar em casa ou sair para trabalhar, na profissão que vai escolher. E isso não é muito a nossa realidade, né? A gente já passou, talvez, dessa etapa e estamos discutindo outras coisas aqui, né? E eu acho que a gente precisa assumir o posicionamento e lutar por essas mulheres também, né? Porque a gente não pode achar que, falando realidade do Brasil, né? Que a nossa realidade é a realidade do nosso país, cara. A gente vive num país subdesenvolvido, pobre, majoritariamente cristão, e que muitas mulheres estão sofrendo ainda por esse pensamento, né, machista de que o homem toma decisões, o homem, você falou, né? O homem é o cabeça. E aí, quando isso vem para a Bíblia... Eita, você usou uma palavra bíblica, mas a gente vai discutir. Eu acho que assim, é o que eu mais recebo. É esse tipo de discussão que a gente precisa fazer, que eu acho que está faltando, né? A gente falar sobre. O evangelho é usado muitas vezes para legitimar um pensamento machista, né? Pela falta de conhecimento, falta de interpretação. Enfim, N motivos, ou até por falta de caráter mesmo, mas a Bíblia está sendo usada por aí para legitimar uma postura, uma sociedade machista, né? E antes da gente entrar, talvez, em alguns textos que a gente pode conversar aqui, é interessante como usar a religião, ou a Bíblia, ou o nome de Deus para legitimar um pecado, que é um machismo, abusar, sabe, impor, sobrepor em cima de alguém, e oprimir, esse, na minha opinião, é usar o nome de Deus em vão. É você usar o nome de Deus numa autoridade que Deus não te deu. Então eu acho que o pior, um dos pecados assim, todo pecado é ruim, né, óbvio, mas é um pecado muito nojento, desvio, né? É um desvio tão grande quando você usa a Bíblia para legitimar um pecado. Então, desde de machismo, desde qualquer tipo de preconceito, violência é muito usado nisso nas guerras, Deus está com a gente, e você usa isso, ou ganância, então eu vou fazer isso porque Deus está, então a gente vai prosperar. Eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou tenho direito a isso. Sacerdote real, nação santa. Tem muito versículo que você pode tirar de contexto e usar para isso. Então, isso não é só comum nessa área, mas Sim. é também feita muito para isso, né? E nem só na nossa religião, né? Não, com certeza. Em todas, praticamente. Eu, pelo menos, eu não sou um conhecedor do islamismo, mas eles dizem que o islamismo não é isso que se vê na radicalidade que a gente vê pro lado de cá. Eles dizem que é muito mais igualdade, mas na prática não é assim como muito na cristandade, né, cristandade, em geral. Você começou falando do catolicismo, é isso, né? Dessa questão, quando você fala cristandade, você se considera cristão, se for nessa média da cristandade, muita gente se diz cristão com práticas, às vezes, opostas, né? Mansplaining. Oi? Eu acho que seria interessante a gente conversar um pouco sobre Bíblia, né? Talvez, se a gente falar um pouco de Gênesis, né? A criação, as pessoas têm um pouco problema para conversar sobre Gênesis e a história do homem. Eu já ouvi na discussão por que o homem foi criado primeiro, né? Como que história é essa? Já na narrativa bíblica já tem esse machismo, né? E é interessante como a gente vem com os pressupostos modernos de que foi uma história inventada. E aí, se é uma história inventada... inventada por homens e, portanto, é machista. Então, aí é lógico, é fruto de uma cabeça que já tem a sua cultura. Então, já parte de um pressuposto errado, né? Como se você pudesse contar uma outra história. Como se aquela história... E eu não estou pregando que foi literalmente aquilo, mas... E eu acredito, mas não necessariamente você precisa bater comigo nisso. Mas aquilo de Gênesis, ele está trazendo princípios importantíssimos de funções, que para mim ajudou muito quando eu entendi a Trindade. Que funções não desmerece a igualdade. Por que eu digo isso? Na Trindade, nada mais igual
de direitos, vamos dizer assim, ou de constituição do que de tudo. Não de hierarquia, mas de essência do que a Trindade, né? Tanto que essa é a discussão que começou lá nos pais da igreja. Até hoje a gente não entende direito o que é a Trindade, né? Que são 3 pessoas em um, de tanta essência que é a mesma coisa. Então, não há diferença entre um e outro. Só que em função e até em hierarquia, é claro ali. E Jesus não tem problema nenhum com isso, na função que ele tem e na hierarquia. Ele fala, eu não faço nada que o pai não me autorizou. Como assim? Você não é o mesmo que ele? Que você precisa de autorizaçãozinha do papai? Não tenho nada. Num discurso de liberdade, né? E de falta de autoridade. É um discurso totalmente submisso. Pai, sabe assim, ele está lá submisso. Todo o poder que Jesus exerce na terra é do Espírito Santo. Então ele ora. Por que Jesus ora se ele é Deus? Ele ora para invocar o poder das outras pessoas. E ao mesmo tempo, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Tudo, exatamente. Então, na verdade, acho que é uma relação de submissão mútua dentro da Trindade, assim, né? É lógico, por exemplo, e antes da criação, o Espírito paira sobre a face das cada águas. Cada um glorificando o outro. O outro, exatamente. Cada um sabe que o que ele faz sem o outro não faz sentido. Se completa e eles só são um nos 3. Mas cada um tem uma função, sem desmerecer. E aí a gente chega numa cultura pós-moderna, ou moderna e pós-moderna, que está querendo tirar toda a hierarquia, espécie de hierarquia, e funções específicas. Dizendo não, porque começa a confundir direitos iguais com igualdade de tudo. Então ignora até o que está vendo, ignora até o corpo. O corpo, você viu que o menino é exatamente mais forte que uma menina, e ele é mais forte que uma menina, e pode separar. Marcos, eu acho que até cérebro, sabe? O cérebro funciona diferente. Então, assim, existe naturalmente coisas que são mais fáceis para uma mulher fazer do que um homem fazer. E existem coisas que naturalmente, corporalmente, quimicamente, fisicamente, são mais propensas para o homem. Então, existem diferenças, né? Existem coisas que são mais propensas ao feminino e coisas mais propensas ao masculino. Na maternidade, a gente vê muito isso, claro, porque, assim, por mais que a gente viva agora, né, uma fase que os homens estão participando mais, sendo mais ativos na paternidade, cara, é a gente que gera, é a gente que amamenta. Você pode ter o marido mais competente, esforçado, dedicado, companheiro do mundo. Ele nunca vai poder amamentar seu filho. Então, isso já é uma sobrecarga a mais para a mulher, né? É uma igualdade que não tem como ser na prática. Exato. E aí, entrando um pouco nessa questão, né? Do porquê eu não acredito tanto nos meios pelos quais o feminismo buscou a igualdade. Porque eu acho que se focou muito na conquista do direito da mulher ocupar o espaço público, né? Então, a mulher não tinha acesso ao voto, não tinha possibilidade de trabalhar. Então, vamos conquistar o direito da mulher ter acesso ao espaço público. Mas em nenhum momento foi reconfigurado o espaço privado nesse momento, né? Da casa. Então, a mulher ficou sobrecarregada. Porque agora ela, em muitas das casas, ela tem tanto o papel de ser a pessoa que gerencia a casa, quanto ela tem o papel de estar fora. É a tríplice jornada. Exato, Então, assim... Tríplice, no caso, mulher, né? No caso, esposa, mãe e... Não é isso, não. É assim. E trabalhadora, sim, E assim, o que eu percebo é que Jesus foi um cara que valorizou muito as mulheres. Ele defendeu as mulheres, ele tinha mulheres que acompanhavam ele num contexto em que isso não era comum. Ele tinha mulheres que suportavam ele financeiramente. Jesus era um cara que suportou as mulheres, não suportou no sentido... suportou no sentido, né, de levantar as mulheres, foi suporte das mulheres numa sociedade em que a mulher não era vista, não era considerada, né? E o meio pelo qual ele fez isso foi através do serviço, foi através do autossacrifício. Então, acho que o caminho de Jesus é o caminho de homens se sacrifiquem pelas suas mulheres para que elas sejam tão dignas quanto e estejam de acordo com o plano original de Deus para a humanidade, que é a igualdade. E que eu acho que é o caminho mais efetivo. Eu acho que você mesmo já falou, Marcos, em uma pregação, eu lembro de você ter falado sobre esse tema, você falou, cara, se a pessoa que tem o direito não descer do seu pedestal... A pessoa que tem mais poder, mais se a pessoa privilégio. Que tem poder e privilégio não descer do pedestal... Então, assim, eu acredito em Jesus como a possibilidade de transformar homens machistas... Porque ele desceu, né? Exato, ele é o paradigma. Porque ele é o próprio homem perfeito, né?
Mansplaining. Oi? Aí a gente cai no negócio da luta, né? Porque se é uma luta, o homem se defende. Eu levanto minha guarda. É uma crítica. Ela tá vindo essas mulheres. E aí eu começo o quê? A estereotipar as feministas. Eu começo a zombar. Não, e assim, ou ele vira machista, ou ele vira fraco, né? É meio que assim, ou eu me defendo, né? Ou eu me ausento e fico... Então tá bom, você é maior do que eu. E são duas coisas que a mulher não suporta. Exato. Homens machistas e homens fracos, não no sentido vulneráveis, assim, que são fracos e assumir, mas fracos no sentido que cada vez... Sem iniciativa, né? O famoso bunda mole. Não quer nada. Bananão, quer ficar jogando videogame, não arranja trabalho, não toma decisão, não vai pra frente, não sai da cama. Aí não, boca de leite. Eu acho que essa é uma das minhas principais críticas com o feminismo, é isso, assim, com o movimento. Eu acho que calar a voz do homem nessa luta foi um erro que eu acho que até recentemente eu tenho ouvido mais nesse sentido, sabe? De vamos trazer os homens para discussão, nos eventos, enfim, tudo que está se falando agora sobre empoderamento feminino. Eu acho que a gente está agora, daqui para frente, tentando incluir o homem, tentando falar, essa luta também é sua. A gente, para chegar em algum lugar, precisa de vocês, porque vocês ainda estão no poder e tudo mais, políticas públicas e tudo mais. Mas eu acho que até aqui foi muito nesse sentido que a Lu falou, né? De nós contra vocês e agora é uma guerra declarada. Isso eu acho que é anticristão, não funciona, né? E até é estranho você falar essa coisa, né, do calar os homens, né, na ótica belicosa, na ótica da guerra, na ótica, né, de luta. Os homens nunca foram calados, os salários continuam sendo mais altos, né? Então fica essa coisa assim, como se fosse assim, enquanto a gente não derruba o outro lado, estatisticamente, então nunca foram calados. Então, assim, tem mais é que calar mesmo. E aí gera essa coisa que você não constrói junto, cara. E por bota o tijolo, o outro tira. Você não está construindo junto, né? Por outro lado, a gente nunca viveu uma época dos homens tão calados, né? Então a gente tem essa broderagem. Eu vi um documentário, a gente tem conversado sobre isso, um documentário chamado Silêncio dos Homens, né? Bem interessante. Minha esposa recomendou, eu não fui assistir quando ela recomendou. Aí meu terapeuta recomendou. Algum homem recomendou e você assistiu? Alguém recomendou, aí eu Seu fui machista, assistir. Mano. Você vai ficar de colar. E é interessante isso, porque o homem tem esse negócio da broderagem, a gente não sabe nem elogiar outro homem, a gente não sabe elogiar at all. Mas a gente não sabe elogiar outro homem, a gente ou a gente elogia na questão feminina com interesses, né? É um tipo de troca, né? Então, homem, se eu não quero nada em troca... A gente não sabe elogiar simplesmente por elogiar. E aí a gente não sabe se abrir. São as duas coisas que a gente não sabe fazer. Então, que elogiar é se abrir também, né? Então, a gente vai... quando a gente vai fazer um pouco de elogio, a gente já faz muitas brincadeiras, desmerecendo. A gente vê isso aqui, eu faço isso muito. Eu tenho vergonha de falar isso. E a gente também, por exemplo, se abrir menos ainda. Então a gente tem muito esse negócio de pincelar, mas na hora de se falar sério, é difícil chamar um homem para falar sério. Então existe um novo movimento agora, e aí isso faz parte do documentário, de homens que estão sentando juntos. A gente faz isso como pastores, a gente tem um grupo de pastores jovens, né, assim, jovens, entre aspas, menos de 40 anos, que sentam para falar um pouco da vida uma vez por semestre. Olha só, uma vez por semestre, mas sai coisas ali da alma que a gente não conversou com ninguém. Então, assim, como o homem, ele ainda está no poder, ele ainda interrompe as mulheres, ele ainda fala pra caramba, é ele que manda, mas ele não fala. Fala sobre si, mentir, né? O que está escondendo dele mesmo. Ele não fala sobre si. Está tentando se afirmar. E na verdade, ele ainda se esconde. Então, como a gente precisa de movimentos para os homens entenderem a identidade dele. Então, não está só em xeque a identidade da mulher, está em xeque toda a sociedade. Você citou um exemplo que eu acho que é muito bom para a discussão, que é o quê? Nesse documentário, eles falam de uma escola em que estava implementando a conscientização, né, das lutas femininas. Então eles faziam um grupo com meninas, se reuniam as meninas e começavam a falar sobre as coisas, o quanto que o homem interrompe, o quanto que o homem trata a mulher como inferior, no contexto da escola ali deles. Muito interessante, acho que era cerca de 12 a 14 anos, mais ou menos. E aí o que acontece? Os meninos começaram a ficar mais violentos ainda, e o desrespeito e o abuso aumentou naquela escola, até que eles começaram a perceber que os meninos estavam reativos a isso.
Não adianta trabalhar só as mulheres. Exatamente. Foram isso. E aí eles fizeram o grupo com os homens. Exatamente. E aí, na prática, eu acho que essa história ilustra E bem o que a mudou a gente história tá da falando. escola. É. Os homens foram colaborativos. E essa história ilustra bem o que a gente estava falando sobre a conciliação. Quer dizer, quando você ruma para a conciliação e o homem está participando ali e está, de alguma forma, se vendo como parte da solução da coisa e não só o vilão e nem só o mocinho, mas como parte da solução, alguém que tem privilégios, alguém que exerce injustiça muitas vezes, e aí se vê na cena e se coloca no lugar, aí a escola melhorou, como o Marcos falou, aí mudou tudo. Então isso, para mim, comprovou essa tese cristã, que é, se a gente conciliar e a gente se colocar no lugar do outro, que é uma premissa cristã, você consegue construir junto, né? Você consegue criar um senso de comunidade com cada um fazendo coisas diferentes, mas se complementando. A gente tem que lembrar que a gente está aprendendo, né? Era o tanto que meu Tem que ter pai essa humildade. ficou assim, me zoando. E a gente, coitado, a gente olhava pra Natália e a gente falava assim, ele tá passando, nem sabia que ele tava passando vergonha, mas porque eu troco a fralda da minha filha o tempo todo, do meu filho. E meu pai falou, normalmente, eu o tempo todo, eu troco, se bobear até mais do que a Natália, porque ela tá sim, fora. Agora eu gostei. E aí, e ele falou assim, com uma naturalidade que eu teria uma vergonha, ele falou, nunca troquei uma fralda de um filho meu. Toma um susto. Quase um orgulho, né? Não é só naturalidade. E aí, assim, estamos aprendendo. Então, assim, eu penso que a gente tá nessa discussão aí. E aí, minha pergunta para vocês duas é: o que a gente ainda não aprendeu, ou o que a gente ainda tá longe de aprender, os homens, nessa luta que vocês olham assim? Não como uma indireta para nós, também pode ser, para os seus maridos que estão aqui, mas para os homens que você olha aí para fora, no trabalho de vocês, na sociedade. É difícil essa pergunta, hein? Acho que tem tanta coisa, porque tem muita coisa que é sutil, né? Que tá no nosso dia a dia, na brincadeira, nas relações entre homens e mulheres, profissionalmente falando, dentro de casa. Eu acho que a gente realmente teve uma criação machista e se não se vigia, reproduz isso com nossos filhos, né? Mas uma coisa que para mim é muito claro que ainda precisa melhorar é a questão da carga mental, né? A gente conversa muito sobre isso em casa. A divisão de tarefas, acho que é uma coisa que a gente já tá até maçante, né? Todo mundo tá falando, os homens estão tentando participar mais e tudo. Mas a carga mental ainda é maior para a mulher, né? Principalmente com as coisas ligadas à casa, assim. Se sente mais responsável, é isso? A carga mental? Não é questão só de quem vai lavar a louça, sabe? É quem se preocupa com o fato de que a louça precisa estar lavada. Entendi. Não é levar o filho no pediatra, é marcar a consulta. Não é ir no mercado, é saber o que está faltando em casa. Então, eu acho que isso é uma coisa ainda muito desigual para a maioria, mesmo nos casos que os homens são mais participativos e dividem mais a tarefa com as mulheres. Eu vejo isso pelas minhas amigas, o tanto que a gente é mais sobrecarregada, de forma geral. A gente tem essa capacidade multitask, assim, sabe? De fazer tudo ao mesmo tempo e a gente abraça tudo e no final do dia a gente está esgotada porque, por mais que o marido tenha feito várias coisas também, a tua cabeça é que não parou de funcionar pensando em tudo que podia acontecer e tudo que deveria ser feito, né? Uma provocação. Até que ponto as mulheres querem abrir mão desse controle de mandar em casa? Dividir a carga mental é abrir mão de um único, entre aspas, poder que foi dado para ela ao longo da história. Ou pelo menos que ela aprendeu, até né? Hoje, até nos machistas ou nos conservadores, em casa quem manda é ela. Então a gente vê essa piada assim, não, lá que eu não posso fazer as coisas que é ela que manda. Esse é um jeito da família tradicional, onde ela tem o poder. Em alguns casos é o único lugar que ela vai ter o dinheiro para controlar, administrar dinheiro. E eu tô dizendo, supermercado, sei o que, ela não tem o poder de ganhar dinheiro, porque ela não trabalha fora. E aí ela tem aquele dinheiro, olha, aqui eu não quero meu marido falando que eu tenho que ir pro supermercado já. Eu que controlo, eu quero ir no... Então, assim... Eu que sei o que é melhor comprar. O que eu sei que é melhor para essa casa. Não é possível que ele até aqui quer mandar. E essa é uma provocação legítima. Aonde está a carga mental, que é claro, isso é um problema
grave, principalmente para a mulher que foi para fora, mas aonde isso também vai tirar um poder que a mulher tem, que conquistou, que tá ali, não conquistou, é dela, e agora ela vai ter que abrir mão. Pode ser um conflito, mas talvez esse conflito seja numa geração anterior, sabe? Não acho que isso é um problema para as mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas e que foram para a rua trabalhar e que estão quase que no páreo ali com o homem, né? Em relação à parte financeira ou até mulheres que sustentam a casa, né? Enfim, no Brasil é muito comum. Mas eu acho que é um ponto para pensar mesmo, porque a gente foi criada, né? Assim, é engraçado pensar isso, né? Eu sempre dou esse exemplo. Quando a minha sogra fala que vai lá em casa, eu fico preocupada, assim, eu fico tensa. Eu falo, caramba, eu tenho que arrumar, as crianças têm que estar bem, tomara que ninguém esteja com o nariz escorrendo. Porque o que ela vai pensar quando ela chegar, né? Ah lá, ela trabalha fora, aí o filho tá doente, o outro não obedece. A gente tem essa expectativa do que é ser mulher, né? E eu acho que a carga mental, a minha percepção é de que é mais uma cobrança interna nossa do que necessariamente algo que o homem possa fazer diferente. Assim, por exemplo... Claro que você pode combinar e você deixar claro, olha, essa é sua responsabilidade. A partir do momento que você combina quais são as responsabilidades de quem dentro de casa, é sua escolha não ficar preocupada se a responsabilidade do outro não está sendo cumprida. Afinal de contas, é responsabilidade do outro. Então, eu acho que é mais uma questão da gente, no fundo, não querer abrir mão do controle e do nosso parâmetro de como as coisas deveriam ser feitas, sabe? Eu vejo isso muito na maternidade, por exemplo. Quanto é difícil para algumas mães entenderem que o pai faz as coisas de maneira diferente. Né? A gente e que isso não é errado. Acumular louça de um mês. É simples assim. E o cocô também, cara. Depois de uns 4... Depois de 5 xixi, a gente dá descarga. Tá na hora de trocar o cocô, né, da criança. Eu acho que é um pouco de um trabalho de fralda. comunicação, de muita comunicação, né? Mas também de setar expectativas, né? Do tipo, se a gente combinou que essa é a sua parte, então eu não vou ficar pensando se você tá cumprindo a sua parte. Mansplaining. Oi? Agora, pensando nas solteiras, também tem solteiros e solteiras, né? Sendo prático aqui, o que no feminismo joga contra ou gride, confronta, é contra a fé cristã? Para que essa pergunta seja legítima, a do tema do podcast. Pra mim, a legalização do aborto. Quando se fala da legalização do aborto, a gente costuma cometer um erro do lado do religioso cristão, que parece que assim, a gente está querendo, pelo menos a justificativa, aborto à vontade, é assim mesmo. Como método contraceptivo, contraceptivo. Erroneamente chamado de... não ter filho, a esquerda, ela chama, o argumento da esquerda, primeiro é que não considera uma vida, né? O que está ali, até quantas semanas aí você vai. Segundo é que os mais pobres que fazem, tem muito aborto, não se sabe quanto, a esquerda mente aumentando o número, a direita nem considera que tem aborto, então fecha os olhos, então a gente nunca sabe. Então o argumento é assim, o SUS não atende isso, então só os ricos têm atendimento e as mulheres mais pobres que fazem, as ricas estão fazendo e estão bem, as mais pobres estão morrendo. Existem clínicas clandestinas de luxo, né? Uma legalização econômica para que salvar a vida das mães que vão fazer. A nossa fé cristã, que a gente considera, que também pode ter um cristão que não considera ali, não estou dizendo, a ciência é muito ambígua, mas pelo que eu vi aqui, todo mundo considera a vida, e quando é vida, a fé cristã sempre foi muito radical. Com a vida, a gente vai até o fim da vida, né? A gente tem casos de pessoas que foi recomendada fazer o aborto porque o feto não estava legal e a pessoa quis continuar. Então a gente sabe da vida. Como é que a gente faz publicamente? A gente deveria incentivar muitas campanhas para ajudar no método conceptivo, para mostrar que não chegue até isso. É o máximo que a gente pode fazer e ajudar psicologicamente e tudo mais. Então, eu acho que aqui a gente não tem muito o que falar, né? Ou tem mais? Gus, você que trabalhou com universitários. Não, eu acho que essa é a parte social é muito importante nisso, né? O que acontece? De alguma forma, a mãe acaba tendo uma autoridade sobre o filho que está dentro dela. A autoridade em qual sentido? O que ela comer vai influenciar na vida da criança. Como ela cuida da saúde dela, vai influenciar na vida da criança. Ela tem uma autoridade funcional diretamente sobre a criança, né? Agora, é muito
fácil legislar sobre o ventre alheio, né? No sentido, quem vai cuidar dessa criança, como é que vai ser a vida dessa mulher. Então eu acho que essa é uma ressalva que o pessoal faz na questão do aborto, que às vezes o cristão ignora isso como uma questão. E aí sim, não, porque é assassinato, ok, já existe esse peso, já existe essa questão. Então eu acho que a gente deveria ouvir mais os argumentos para se colocar no lugar e se colocar no lugar das questões. Mesmo e ajudar a acolher quem não quer ter. Mesmo que eu vou ser, não, tem que ser a favor da vida, é claro, né? Deus é a favor da vida. Para a mulher que está com uma criança no ventre, as consequências são muito maiores. E o cara que fez o filho, entre aspas, que participou no processo? Esse cara não vai ter a vida abalada. No máximo, ela vai ter que entrar na justiça para ter alguma coisa, vai ter que provar a paternidade. Mas o cara pode sair e ter a vida dele do jeito que ele quer. Então, em vez de a gente falar contra essa violência, contra essa falta de masculinidade, que no aspecto cristão seria, cara, vai ser homem, cara. Se você tá num processo de uma relação sexual, principalmente sem contracepção, cara, você tá sujeito a ter um filho, e tendo um filho você tem que assumir isso. E a igreja poderia levantar essa voz, mas ao invés disso fica só criminalizando e dizendo, essa mãe é uma assassina. Então, ninguém tá falando que tirar a vida é uma opção, mas cadê o outro lado do discurso que a gente precisa ter, entendeu? Então pelo menos a pessoa se sentir um pouco mais ouvida. E atrás disso, né, do aborto, tem minhas regras, meu corpo, minhas regras, né? Esse é polêmico, hein? A gente já conversou sobre isso, né? Luísa, você acha que isso é bíblico ou não? Depende, tô brincando. Meu corpo não é meu. E isso, na verdade, assim, até eu acho que a gente tem que entrar um pouco num conceito que é pensar para que o homem existe, né? Homem e mulher. Para que o ser humano existe? Qual é a finalidade última do ser humano? E o que determina que um ser humano viver uma vida bem vivida? Quando a gente olha para a nossa sociedade contemporânea, os parâmetros de uma vida bem vivida são medidos com base na liberdade do indivíduo para fazer o que bem quiser, a autonomia e é a busca pelo sucesso, né? É a busca pelos indicadores de que você conseguiu alcançar um certo patamar financeiro que te dá segurança e que te dá status e que te dá propósito de vida. Né? Então, assim, no fundo, a sociedade contemporânea acredita que isso é uma vida bem vivida. E aí, dentro desse paradigma de vida bem vivida, o meu corpo é meu. Eu faço o que eu bem quiser, eu tenho a minha busca. Então, se eu ficar grávida e isso for atrapalhar a minha liberdade e a minha busca pelo meu projeto de vida, eu tenho esse direito. Agora, dentro da perspectiva cristã do que é uma vida bem vivida e quais são os princípios do reino, o que o reino considera como vida plena e abundante, é completamente invertido, né? Então, eu vivo uma vida de relacionamento com Deus, em que eu estou submissa a Deus, e a minha vida é uma vida que eu fluo em doação pelas outras pessoas, em amor. Então eu derramo a minha vida em amor. Sob essa perspectiva, mesmo que eu tenha uma gravidez indesejada, se eu tenho a perspectiva bíblica, é uma vida e o meu fim é me derramar em amor por essa vida. Então a minha liberdade, ela está para com o que Deus está me chamando a fazer. Sabe? E aí eu volto a dizer que às vezes o discurso cristão ele pesa muito na mulher. Isso que a Luísa está falando é totalmente aplicável à questão da mulher. E a minha pergunta é, e o cara? Ela não fez isso sozinha, esse cara não é responsável? Esse cara não vai ser... então a mulher é uma assassina porque não quis ter... E o cara? Não, mas antes do aborto. Já estamos falando, né? Agora a pergunta sobre minhas regras, meu corpo. Isso vai para tatuagem, isso vai para outras coisas que a gente pode fazer, são minhas regras, meu corpo, né? Eu gosto muito disso, porque quando você está na fé cristã, na coletividade, somos templo do Espírito e pertencemos a Deus. Eu não levo tão na literalidade naquele negócio do somos corpos do Espírito, então vamos cuidar do corpo sarado. Que também pode. Não sarado, mas assim, saúde, pode né? Ser, saúde. Pode ser. Mas é mais que isso, né? É muito mais que isso, né? Isso aí tem sido usado... O cara critica quem faz tatuagem e bebe Coca-Cola. Não, nosso corpo, ele é para servir a Deus. E tá claro, na Bíblia, e Paulo vai falar isso, né? Às vezes Paulo chega na radicalidade, né? Que não é recomendado aí, viu, crianças? De esmurrar o próprio corpo, né? Que ele fala assim, caramba, esse corpo não tá obedecendo, meu Deus, então ele tem que ser esmurrado, né? Quase como assim, olha, eu quero que o meu corpo obedeça a minha fé.
Então é isso que é um pouco fruto da disciplina, né? Que é pouco falada hoje, né? O que é a disciplina? Se disciplinar, a disciplina da oração, do jejum, do silêncio, e aí vai, da peregrinação, e tantas disciplinas que a gente tem envolvidas os personagens bíblicos, é você pegar algo que você acredita que é bom e quase que transformar isso em um hábito, até que isso seja natural. Não é natural. Por isso que precisa de disciplina. O que é natural não precisa de disciplina. Então a gente tá trazendo isso, do corpo tem que estar a serviço. Por que eu estou trazendo isso? A disciplina é fazer o corpo estar a serviço da nossa fé em Cristo, em Deus. Eu acho que, concordo com você, Lu, 100%. Eu acho que só o contexto do meu corpo, minhas regras, é com relação aos homens, né? Eu acho que assim, as mulheres por séculos têm sido oprimidas e objeto sexual e tudo mais, e a gente chegou numa época que a mulher tá querendo dizer, olha, não, o corpo é meu. É um não ao abuso. É o famoso não é não do carnaval, né? Sim. Não é não. Mansplaining. Oi? Então, esse texto sobre o silêncio feminino, né? Mulheres devem permanecer em silêncio na igreja e tal. Eu já li alguns comentários e algumas possibilidades do porquê esse texto está ali e qual era o intuito de Paulo nesse texto, né? Porque existe o texto em Efésios, que ele não fala que a mulher deve permanecer em silêncio, mas ele fala que a mulher não deve ter autoridade sobre o homem, que é esse contexto do templo da Diana, em que a mulher, no contexto de Efésios, tinha um papel de sacerdotisa, e aí, nesse contexto, ele fala, a mulher não tem autoridade sobre o homem, dentro da igreja ela não é a nossa sacerdotisa, ela é mais uma das pessoas que participam do culto aqui. 1 Coríntios, ele está vindo de um contexto em que ele está... Primeiro, a carta de 1 Coríntios é uma carta-resposta a uma série de questões que estavam acontecendo na igreja de lá. E ele está dando a orientação aqui de como deve ser o culto. Então, todas as pessoas devem e podem falar no culto. Ele fala aqui, né? Todas as pessoas podem falar, mas cada pessoa fale de uma vez. Quem for profetizar, profetize assim, assado. Quem for falar em línguas, que tenha alguém que interprete, senão você fala sozinho com Deus. Isso é sustentado por uma série de outras citações de Paulo para com as mulheres, para com Lídia, para com Priscila, para com mulheres que eram líderes dentro das igrejas nas suas casas, né? Que falavam com certeza, porque nesse contexto ele está falando que todos podem falar, todos podem profetizar, né? Todos podem falar em línguas e tal. Agora, existia, de fato, essa questão da autoridade, pensando nos presbíteros, que é no sentido de verificar se a doutrina está correta, que aí a mulher realmente não poderia ser presbítera, né, nesse contexto de autoridade. E uma outra... E ainda não pode, né? Mas assim, vamos entrar nisso ou não? Moderação feminina ou não? Não, vamos sim. Porque eu acho que uma coisa não anula a outra. A gente vai entrar. Eu quero falar, antes da gente entrar nessa, os homens, eles às vezes puxam esse negócio sobre a mulher ser submissa ao homem, tem que ficar... vocês têm que ficar submissa, mas esquece que Paulo falou que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, se sacrificando da mesma forma. Então é muito fácil você querer puxar a lei, porque Paulo em outro texto já tinha falado, seja submisso uns aos outros, né? E aí, em vez de Paulo falar, quando ele fala, mulher seja submissa ao homem, o natural era ele falar, homem seja submisso a vossas mulheres, mas ele decide mais além, como puxando o homem para a responsabilidade, puxando o homem para um sacerdócio. E ele fala, homens se sacrificam como Cristo se sacrificou em amor. Então, uma mulher que vê um homem amando igual Cristo amou a igreja, de forma sacrificial, ela se entrega a esse homem. E não é um peso, está sob a missão. E aí, eu quero dizer sobre isso. Me dá a impressão, lendo a Bíblia, e aí eu acho que as feministas vão ficar um pouco cabelo em pé, não é a mesma função familiar, o chamado do homem. O homem é sacerdote da casa. E ele é liderança servindo, no sentido de sacerdote da casa. É o que eu vejo desde na comparação sobre o homem é a cabeça da casa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, e tudo mais ele vai trazendo sobre isso de uma forma clara
e tranquila quando é posto que a casa é formada em amor e serviço. Eu acho que é uma discussão, eu acho que é discussão muito mais profunda e não tão fácil quando você fala de ordenação feminina. Porque aí você está falando um pouco sobre o sacerdócio. E é uma discussão, não estou dizendo que é fechado, mas não é a mesma coisa do que interpretar a mulher deve falar ou não. Por isso que eu sou super a favor da mulher ter um ministério na igreja, ela fala, ela prega, ela exerce, aliás, ela não pode se calar, o diabo que fez, a gente lê um livro, Porque Não Elas, né, que a estratégia ao longo dos séculos foi calar a mulher perante a igreja, calou 50% da igreja. Então a mulher tem que falar tudo e é na má interpretação bíblica. Mas não necessariamente é a mulher ser ordenada. E às vezes quando a mulher quer ser ordenada, é a luta, de novo, voltamos aí, pelo poder ou pelo status. E de novo, não é um status. Ser pastor não é um status, é um serviço, é uma vocação de servir que Deus chamou, e ele chamou o homem. E o homem que está entendendo essa vocação, ele tem que assumir esse seu papel ali. Não de líder, eu sou o líder da casa e bater no peito, mas, cara, eu estou servindo existe uma preocupação. Assim como você falou sobre a maternidade, que tem coisas que só vocês têm, e a gente nunca vai entender, nós pais, tem algumas coisas que quando a gente casa, quando nasce um filho, que é uma preocupação de gente, cara, os homens, tenho amigos meus que piraram depois que filhos nasceram, que falam, eu não vou conseguir sustentar aqui, que essa preocupação de se todo mundo falhar, a gente não pode falhar, a gente vai levar esse negócio aqui, eu vou me sacrificar, vou morrer, mas eu vou sustentar essa criança, essa família. Então existe algo dentro de nós, na alma que Deus colocou, desse sacerdote que vai servir a família até as últimas consequências. Mansplaining. Oi? Uma última pergunta, o que te cativou no feminismo? O que você vê do feminismo e que você vê na fé cristã que é compatível? Eu acho que é o principal elo, né, entre as duas coisas, que é o que me move, é o respeito, a igualdade, a dignidade que Jesus trouxe para as mulheres na época dele e que ele, né, através da Bíblia ainda traz para a gente hoje, que se não é a principal causa do movimento feminista, deveria ser, né? E eu vejo assim, por causa dessa fé, né, do que Jesus fez e da minha fé cristã, eu me considero feminista. Eu acho que o que eu considero positivo no movimento é isso também, assim, tanto homem quanto mulher são, né, portadores da imagem de Deus e da dignidade desses portadores da imagem de Deus, né? De nenhum dos dois ser abusado ou oprimido e menosprezado na sua potência, né? De usar a criatividade e a imagem de Deus para construir o céu aqui na Terra.